Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Quem está falando com vocês é o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. Para quem ainda não me conhece, sou professor de Direito Administrativo e Legislações Específicas. E eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês de que, Canário, um pouquinho com vocês de uma modalidade de licitação chamada de pregão. Vamos trabalhar isso aqui. A gente já trabalhou na aula de licitações, só na 8666, todas as modalidades, estudando a lei de número 8666/93. Aqui nós vamos entrar na lei 10.520/2002, ou seja, que é a lei do famoso pregão. Canário, mas primeiro raciocínio, eu vou colocar as definições, a gente vai ler os artigos da lei, sim, tranquilo. Mas aqui eu vou te explicar o que é este pregão e para que ele serve, que fica mais fácil a gente poder responder. Institui no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, modalidade de licitação, denominada pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. Toma muito cuidado. Mas, Canário, lá na 8666, você disse para mim que lá na 8666, na lei de número 8666/93, você falou comigo somente concorrência, tomada de preço, lembra? Falei de concorrência, falei de tomada, falei de convite, falei de leilão, falei de concurso e falei de leilão. Claro, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Essas são as modalidades da 8666. Mas, separadamente, existe a lei de número 10.520/2002. Esta lei é a lei que fala do bom e velho pregão. Claro, o que é este pregão? Para que ele serve? Primeira linha de raciocínio desse pregão. Pregão é uma lei separada da 8666. Mas, Canário, você disse para mim lá na 8666 que é vedada a criação de outra modalidade. Perfeito, isso está certo. Isso é um dispositivo expresso da lei 8666. Ué, como é vedado e existe o pregão? Preste atenção. A 8666 foi feita em 1993. Na verdade, para ser mais sincero, foi no dia 21 de junho. É o aniversário da 8666. Cara, você gosta? Eu sou apaixonado por licitações. Você sabe disso. Você é meu aluno, você sabe o que eu estou falando. Ou seja, e nesta matéria, esta lei, foi feita essas 5 modalidades. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Ou seja, essas 5 modalidades é que vão dizer aquilo que eu necessito, quais são os procedimentos que eu vou utilizar para fazer uma licitação. Todavia, no entanto, o que acontece? Acontece que esse procedimento era um procedimento demorado, um procedimento que estava dando muito trabalho. E aí o legislador, em 2000, veio a medida provisória 00, que em 2002 veio a lei 10.520/2002. Medida provisória, ou seja, vale em âmbito federal e pregão você utiliza em âmbito federal, estadual, municipal. Show de bola. Isso aí todo mundo já sabe que isso aí não vai nem cair na sua prova. Eu quero que você saiba isso aqui. Quando foi feita a 10.520/2002, onde eu quero chegar? Não é que ela jogou 8666 fora, não, muito pelo contrário. Ela ainda fala que aplica essas formas de forma subsidiária que não estiver no pregão. Ou seja, o pregão é uma lei pequenininha. Se é uma lei pequenininha, significa que está faltando informação. E o que faltar de informação, você é obrigado a olhar a 8666. Portanto, já que o pregão é pequenininho, você estuda o pregão depois que você bate 8666. Ou seja, nós já batemos lá no 8666, procedimentos e tudo mais. Eu vou fazer a questão de grifar aqui o quê? O que é diferente, que é aquilo que a banca vai te cobrar. Então, olha no fundo do meu olho aqui, vamos queimar gordura junto comigo. O pregão ele veio após. E o dispositivo que está escrito na 8666, que é vedada a criação de outra modalidade, de acordo com a 8666, a 8666 veda, ou seja, Canário, ela veda o quê? A criação ou combinação ou combinação de outra modalidade. Ela veda a combinação ou criação de outra modalidade. Ué, mas calma aí, Canário. Se ela veda a combinação ou criação de outra modalidade, como existe o pregão? O pregão, como eu já te disse, ele foi feito em 2002, ele foi feito posterior. Então, preste atenção, se a sua pergunta lá for, é vedada a criação lá em 8666, você responde que está certo. Preste atenção, show de bola. Mas aqui o pregão, ele existe? Sim. Esse pregão foi uma lei depois, ou seja, em 2002 ele é posterior a 93, raciocínio lógico. Se ele veio depois, significa que aquele dispositivo ali, para o pregão não tem efeito, mas se cair na sua prova ainda assim pode cobrar, beleza? Então, olha para cá. Quando foi feito o pregão foi feito com o objetivo de quê? De ser veloz, de ser rápido, de ser célere. Ou seja, daí a gente trabalha de celeridade. Celeridade significa velocidade, só isso. Ou seja, então, a essência do pregão é que ele é mais rápido. Se ele é mais rápido, significa que ele produz mais resultados. Eu consigo aquilo mais rápido. Essa é a ideia.
Ah, Canalha, então é atingindo o princípio de eficiência. Perfeito, esse é o raciocínio. Ou seja, se eu entendo que o raciocínio é atingir o princípio de eficiência, automaticamente é por isso que existe o pregão. Só que o pregão dá merda? Dá. Eu vou te explicar o porquê que ele dá merda lá na frente. Mas por enquanto eu quero que você entenda. A essência do pregão é que ele seja mais célere, mais rápido. Esta essência tem que estar no seu coração. Por quê? Porque a banca vai te cobrar isso aqui. Se ele te perguntar o porquê que ele faz o pregão, para atingir a celeridade, ou seja, velocidade, rapidez. Beleza? Pode ser chamado de presteza também. Toma cuidado com isso aqui. Então, Canário, eu já sei que pode existir o pregão. Show de bola. E que o pregão, ele é uma modalidade mais rápida. Perfeito. Eu ainda nem sei o que é pregão. Mas se eu já sei que ele é rápido, eu já consigo acertar até questões. Perfeitamente. Eu sei que sim. A gente vai fazer questões disso aqui daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, eu quero esta linha de raciocínio aqui. O pregão é para isso. Ou seja, e ele, outro raciocínio do pregão, que eu quero que você saiba, ele diz que é para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. Quando ele fala bens e serviços comuns, ué, Canana, mas essa definição do que é bens e serviços comuns? Fica ligado. A própria lei vai dizer para a gente o que são. Modalidade de pregão para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotado a licitação. Ou seja, para aquisição de bens e serviços comuns, eu vou dizer a modalidade chamada de pregão, prevista na lei 10.520. Canana, ele falou serviço técnico? Não. Ele falou que é bens ou serviços comuns. Ué, mas o que é? Consideram-se bens e serviços comuns. Ou seja, para fins de efeito deste artigo, que é o que os artigos estão falando, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital. Pelo edital, no caso, por meio de especificações usuais de mercado. Como assim meio de especificações usuais de mercado? Ele pode, por exemplo, comprar isso aqui que é um bem comum, canário, como uma caneta, por exemplo. Ele pode. Eu tenho que ter a especificação direta. Eu não vou colocar um serviço técnico especializado. Eu não vou colocar nada disso. Por que eu não vou colocar nada mais avançado? Porque eu tenho que ter uma modalidade para isso. Aí a gente vai trabalhar lá no 8666. Aqui no 10.520, não. Ele é para bens e serviços comuns. Aquilo que eu consigo especificar. Cada especificar tem que ser de todos os detalhes. Por exemplo, colocar que ele quer um objeto cilíndrico de medida aproximadamente 12 centímetros com circunferência. Não, nada disso. Ele pode simplesmente colocar que ele quer uma caneta. Isso ele pode especificar. Isso já é de uma forma objetiva porque já é um valor nome de usual de mercado. Ou seja, você já consegue diferenciar. Ele tem que colocar um veículo automotor com tantos cavalos e com 4 rodas de circulação diária. Não, galera, ele pode colocar um automóvel. Ou seja, ele não precisa colocar todas as especificações assim. Ele pode utilizar o nome de mercado conhecido de forma que consiga objetivar um objeto específico. Eu tenho que direcionar alguma coisa específica. Ou seja, eu tenho que obedecer à especificidade. Tá comigo? Por isso que ele coloca por meio de especificações usuais de mercado. Então ele consegue definir e tem especificação usual daquilo que o mercado chama. Perfeito? Por enquanto, já entendi. Então se ele falar técnica aqui, pode verificar no pregão? Não. Para a gente aqui ele é o quê? Ou seja, de forma objetiva, bens e serviços comuns. Toma cuidado com isso aqui. Por quê? Porque aqui é na 10.520 de 2002. Lá no 8666, a gente não vai trabalhar esta forma. Esse é o antigo chá, isso, todo mundo já sabe. Ou seja, galera, se esse é o antigo chá, é porque eu tenho a fase de classificação, também chamado de julgamento. A habilitação, onde a empresa está provando os requisitos. Depois ela ganha o selo de adjudicada, igualzinho lá no 8666. Ela ganha aquele selo, venci, lembra? E depois homologa aquele procedimento. Ou seja, onde eu quero chegar? Ué, galera, mas a classificação lá no 8666 é invertido. Perfeitamente. No 8666, primeiro ele faz a parte de habilitação. Lá na 8666/93, previsto, por exemplo, lá no artigo de número 27. No artigo 27 da 8666, vão colocar as fases. E, Canário, os requisitos de habilitação. E ele vai passar pela fase de habilitação antes da fase de classificação. Caraca, isso aí, Canário. Ou seja, se ele inverte a fase, é porque significa que a 8666 é mais demorada. Primeiro a empresa prova que ela tem habilitação para fazer, para depois eu saber se a empresa venceu. Olha que maconha que a lei fez. Desculpa, olha que loucura que a lei fez. Onde eu quero chegar? Por que a lei fez essa loucura aqui? Primeiro ela faz a habilitação, depois ela julga a proposta, depois ela se classifica.
Canário, por quê? Porque a lei foi, lá em 93, queria trabalhar a ideia de que todo mundo fizesse direitinho, depois ele escolhesse a proposta. Só que é mais trabalhoso, é mais demorado e é burro. No fundo é burro. Canário, sério, o procedimento do pregão eu acho mais eficiente, porque ele é mais rápido. E exatamente por quê? Porque eu primeiro quero saber se o cara venceu. Ele venceu? Sim. Agora eu faço o quê? Agora eu vejo se ele cumpre os requisitos. Mas, Canaria, tem um monte de empresa que, não tem nada a ver, nem cumpre os requisitos, iriam estar participando. Ah, isso acontece, porque você está no Brasil. O brasileiro é um cara diferente. Mas a lógica é que o cara que se propõe a participar do procedimento, ele sabe que ele cumpre os requisitos de habilitação. Esta é a lógica. Não é o que acontece diariamente, mas é a lógica. Aqui não. Aqui ele falou assim, não vou deixar o brasileiro fazer essa merda não. Primeiro eu quero ver se a empresa ganha para depois passar. Imagina, 100 empresas passando por requisito de habilitação, provando isso tudo. Olha a trabalheira toda, para depois eu conseguir escolher uma única empresa. Ué, Canário, agora é a diferença. As 100 vão passar pela habilitação e as 100 vão passar pelo julgamento, que é a classificação. 2 trabalhos. Aqui. Olha como é que é mais rápido. As 100 passam pela classificação. Quem foi aprovado? Fulano. É só esse que passa pela habilitação. O outro passa pela habilitação. Ou seja, onde eu quero chegar? Eu quero chegar porque é muito mais rápido, muito mais eficiente. Consequentemente, é mais célere, é mais veloz, tem mais presteza. Por enquanto, você está comigo? Por que as fases do pregão são invertidas? Está na linha de raciocínio? A ideia é o quê? A ideia é velocidade, celeridade. Por isso que ele só vai habilitar quem, Canário? Quem já passou. Se não, mas aí, Canário, acontece que tem empresa que não cumpre o requisito? Sim. Aí a gente vai falar o que acontece quando o Estado for chamar para acordo. Show? Vou falar das fases, a fase do pregão, a fase de proposta, a segunda fase de lances verbais. Ixi, tem muita coisa boa. Então fica ligado nessa fase aqui que é invertida, que cai muito. A adjudicação você já sabe o que é e a homologação também. O que eu queria queimar gordura mesmo era o quê? Era essa classificação e habilitação. Então fica ligado e coloca isso como observação. Coloca o quê, Canário? Coloca assim no seu caderno. OBS. O pregão possui fase invertida. Possui, primeiro, a classificação e, segundo, a habilitação. Coloca isso aqui no seu caderno, que é muito importante. Ah, galera, mas tem as outras fases? Sim, eu sei que tem. Show? Aqui, lembrando que essa habilitação pode ser chamada também de julgamento, tá? Fica ligado que ela também pode ser chamada de julgamento. Essa habilitação também já pode ser chamada, essa classificação, desculpa, pode ser chamada de julgamento. Show? Aqui em cima. Habilitação / julgamento. Tá comigo? Beleza? Tranquilão. Então, respirei fundão e armazenei esse trem aqui. Show, vamos lá, mais um cadinho. Depois ele diz pra gente, cara, a fase preparatória do pregão observará o seguinte. Aí diz assim pra gente, ó. A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para o fornecimento. Ou seja, quando ele diz que ele justificará, é porque obedece ao princípio da motivação. Ou seja, Canário, por quê? Ele tem que justificar o porquê que ele vai fazer aquela contratação, senão não tem como. Por isso que ele começa a trabalhar a fase de preparar o pregão, a famosa fase preparatória. Eu vou justificar o que eu vou ter, por que eu tenho que ter, fixação, prazo, tudo isso. Por quê? Para não virar bagunça, gente. Só para isso mesmo. Fase preparatória, observar ainda o seguinte, o que, Canário? A definição do objeto que deverá ser precisa, suficiente e clara. Ó, precisa, suficiente e clara. Isso aqui é para você ficar ligado. Vedadas as especificações que, por excessivas e irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Ah, dá um exemplo, Canário? Claro que dou. Começa a vir excesso de especificação. Isso é igual lá no 8666. Como assim, Canário? Começa a vir excesso de especificação. Dá um exemplo, claro que eu dou. Eu digo que eu quero até comprar esta caneta aqui de determinada empresa. Mas a empresa... Ó, imagina, gente. A empresa que vai me fornecer esta determinada caneta
faz o quê? Vou apagar isso aqui. A empresa que tem que me fornecer essa caneta tem que ter vendido pelo menos 16 bilhões de canetas internacionalmente. Não, galera, não tem lógica. Ou seja, aí eu verifico que somente quem vendeu isso aqui é a empresa do meu tio. Não, cara, automaticamente eu estou fazendo o quê? Eu estou burlando o procedimento licitatório. Isso eu não posso. Onde eu quero chegar? Eu não posso ter excessos de especificações. A especificação tem que ser precisa sim, tem que ser clara, tem que ser suficiente. Ou seja, especificação precisa, clara e suficiente daquele objeto que eu preciso, daquilo que eu vou contratar. Show de bola? Maneiro. Caraca, canário, maneiro. Consegui entender. Então vamos lá mais um pouquinho. Ou seja, a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara. Essas 3 palavras aqui, eu aconselho você a transcrever, de definição do objeto. Canário, vedadas, isso aqui é lógico que é vedada. Ó, vedada é o que, canário? Especificações que, por excessivas, irrelevantes e desnecessárias, limitem a competição. Se limita a competição, o excesso de especificação viola o princípio da competitividade. Fica ligado. O excesso de especificação viola o princípio da competitividade. Coloca isso aqui como seu caderno, como observação. Mais um pouquinho. Ainda na fase preparatória, tá, gente? Ainda estou na fase preparatória. Daqui a pouco a gente entra na fase externa. Os autos do procedimento constarão justificativa das definições referidas no inciso, ou seja, justificativo, e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação dos bens e serviços a serem licitados. Ou seja, galera, isso vai dizer o quê? Vai especificar. Essa parte aqui já é a parte mais bem literal aqui, bem tranquilo. Vamos lá mais um pouquinho. A autoridade competente designará dentre os servidores, fica ligado aqui, ó, do órgão ou entidade promotora da licitação, quem? O pregoeiro. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da Lá Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do edital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você ao seguinte, né, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.